Salve, galera! Separei para vocês aqui um compilado da imprensa falando sobre CBF, Ancelotti, Jorge Jesus, Abel Ferreira. Tudo junto e misturado. Cara, temos aqui um corte do Jogo Aberto, temos aqui um corte da ESPN Brasil e também do canal Sport TV. Vamos ver tudo que anda acontecendo sobre quem será o novo treinador da Seleção Brasileira e essa lambança da CBF. Ninguém está entendendo mais nada, cara. Ninguém sabe quem será o próximo treinador da seleção. Tudo pode acontecer, galera. Vou deixar aqui na descrição os links como créditos, canal Jogo Aberto, ESPN Brasil e também Sport TV. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Tamo juntos. Vamos acompanhar aqui agora então tudo que anda acontecendo sobre quem será o novo treinador da Seleção Brasileira. Simbora! Será que acabou a novela Ancelotti? Não vem de novo? Não é possível. De novo. Quando tudo parecia que iria se acertar entre CBF e Carlo Ancelotti, o Real Madrid entrou na jogada e não aceitou pagar a multa rescisória do treinador. A Confederação Brasileira de Futebol voltou a conversar com o italiano depois dele saber que seria demitido por conta do desempenho do time na temporada. Além de ter sido eliminado na Champions League, o Real perdeu a Copa do Rei para o Barcelona e é o segundo colocado na La Liga, 4 pontos atrás do líder Barça. Ancelotti tem contrato com o clube espanhol até o meio de 2026 e até mesmo por isso ele exigia o valor da multa. Mas o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, se irritou ao descobrir do acordo com a seleção e decidiu dificultar a saída do treinador. Agora a CBF corre para ter um novo comandante antes da próxima data FIFA, em junho. Isso em tempo de haver a convocação, não só chegar para aplicar os jogos, mas de fazer a convocação dos atletas que ele vai escolher para que possa integrar esses 2 jogos da data FIFA de junho. Neste momento, o nome mais cotado é do português Jorge Jesus. O Brasil volta a campo contra o Equador fora de casa no dia 5 de junho e depois recebe o Paraguai no dia 10 pelas eliminatórias. E em meio à busca por um novo treinador para a próxima Copa do Mundo, mais uma polêmica envolvendo a CBF. Uma possível camisa vermelha seria usada pela seleção brasileira na Copa de 2026. Em nota, a entidade disse que as imagens divulgadas não são reais e informou que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida. Não será definida. Depois dessa, se não deixarem essa ideia na gaveta, alguma coisa tá estranha. Cicinho, você que conhece tão bem o Real Madrid, é uma figura querida nessa história. Ancelotti, mais uma vez, ficou só no sonho. E vai continuar no sonho, né, Renato? Da primeira vez eu fiz questão de falar com o Roberto Carlos e ele falou assim, olha, a notícia que está saindo aí, nunca ninguém procurou Ancelotti aqui. E isso daí o Roberto Carlos falou, nós comentamos a respeito dessa situação. E outro, o Ancelotti conhece muitos ex-jogadores brasileiros, sabe e vai pedir opinião. Imagine o Ancelotti falando com o Ronaldo, com o Kaká, com o Roberto Carlos, e eles passarem o que é a nossa CBF. Então, estão jogando no ar para ver se abraça, mas hoje a seleção brasileira não inspira confiança por questões administrativas. Então, eu acho que vai ficar para a próxima. Jorge Jesus, especulado ainda. E não sei por que só agora voltou à tona com mais força o nome de Abel Ferreira. Ronaldo, o cara tá aí, conhece futebol brasileiro, conhece tudo que acontece no mundo. E só agora Renata, vão olhar pro Abel Ferreira. Depois dessa de ontem, eles estão mais perdidos que a CBF tá num caminho sem volta. Perdendo patrocinadores, aí lança uma camisa, fala que não lançou, aí vai buscar um treinador que não falou com ele, agora vai lançar mais o Abel, vai lançar daqui a pouco, cai no colo do Rogério Ceni, ou cai no colo do Renato Gaúcho, porque a CBF tá, vocês estão sem rumo nenhum, vocês estão acabando com a seleção brasileira. Não gosto, mas concordo com você. Não é? Meu pai. Divisão de rede. E agora, YouTube! Aí sim, papai! Jesus! Eu digo sim para o futebol.
futebol, mas Ancelotti disse não para o Brasil. Uma piada isso aí. É isso aí, né, Ronaldo? É isso. É isso. Não estamos outra vez contando com o Carlo Ancelotti. O sonho era sonho e não teve jeito. Não vai comandar o Brasil. E aquela história, a seleção brasileira pro Ancelotti, ele vai lá, dá o fora, dispensa e ela continua atrás dele, né? Então, agora ouvi um não e teremos que pensar em alternativas, Rona. Pra você, quem deveria ser o técnico? Deixa eu pegar o fax aqui. Então, Nossa, mas faz tempo que não usa. Jogar fora, porque já não vem mais, né? Pelo não vem mais, tem que guardar. Pela segunda vez ele não vem mais. Agora vamos mandar um pro Jesus. Quem sabe, né, para ajudar o Brasil Jesus não é bom, nessa nhaca que tá perdendo patrocinador, fazendo camisa vermelha, fazendo só lambança. Vamos ver se o Jesus vem e dá uma luz para essa seleção brasileira. Edu, você conhece bem, estão falando de Abel Ferreira. Que novidade. Renata, eu não espero muita coisa da CBF, assim, com relação a nomes, assim, eles vão jogando no vento, entendeu? Eu vejo, assim, a gente não vê uma coisa clara, assim, pô, não, vamos atrás. Tudo bem, agora falou do Ancelotti, o Ancelotti falou não. E aí, qual que é o plano A? Qual é o plano B? A gente não tem, entendeu? A gente fica muito à mercê de especulação. Então, eu acredito muito que o Abel, mesmo se receber o convite da CBF, o Abel não vai, porque ele vê que é a bagunça que está hoje a CBF. Ô, Everton, o que estão falando por aí bagunça, só é que a mamãe Leila não libera, já mandou o recado direto e reto, que nem adianta convidar o Abel, que ele não sai do Palmeiras, mas que o Abel seria uma grande opção, conhece o futebol brasileiro, é um cara diferenciado, muito vitorioso nos últimos anos, seria incrível, mas acho que o Palmeiras não vai liberar mesmo, viu? Isso é ridículo. Então, Renata, seria um sonho, né? Eu até voltaria a torcer. Eu já fui Pacheco, depois deixei de ser e eu até voltaria a ser Pacheco de novo. Seria, sim, um sonho, né? E a lista com os 3 nomes, todo mundo já sabe, né? O Ancelotti, que já não vem mais, Jesus e Abel. Como a Leila não libera o Abel, e o Abel me parece ser uma figura muito leal, eu acho que, no final das contas, vai sobrar para o Jesus mesmo, né? Eu venho dizendo que todo mundo que fala do Abel na seleção quer ver ele mais longe do Palmeiras do que propriamente dirigindo a seleção, né? Para ter sossego um pouco com o Palmeiras. Mas já que a Leila não libera e ele me parece uma figura muito séria e muito leal, eu acho que vai sobrar, vai cair no colo do Jesus. Só Jesus poderá salvar. O que é que eu sou sem Jesus? Ai, Chiquito, sonhamos outra vez, parecia tão perto e na hora de encostar no sonho acabou. Acordamos. Mais um capítulo, né, Renata? Do amadorismo, falta de profissionalismo, falta um ano para a Copa do Mundo. Quem vai convocar a seleção agora em maio deve ser o Juan, gerente técnico, e o Rodrigo Caetano. E tudo bem, são ótimos profissionais, mas eles não vão comandar o time ali na frente. Aliás, a gente nem sabe quem vai comandar o time. Eu tô com o Edu. Eu acho que o Abel Ferreira seria ideal, mas eu, no lugar dele, não iria. Trocar hoje a estabilidade que ele tem no Palmeiras, possibilidade de títulos, carinho da torcida para chegar nessa bagunça que virou essa entidade que é a CBF, eu não toparia. Para nós, seria o melhor dos mundos, mas eu não iria. E você, Ulisses? Olha, eu tive contato com algumas pessoas até próximo ao Abel e isso existia, esse desejo dele. Ele sonhava com a seleção brasileira, né? Até no Canal Livre, que nós fizemos com a Leila, estava eu e você, com a presidente do Palmeiras, a melhor administradora do futebol brasileiro, a Leila, indiscutível, né? E eu vou bater sempre nessa tecla, os caras ficam bravos comigo, sabe? Mas é a verdade, é a maior verdade. Inclusive o Ronaldo ficava dor de cotovelo danada. Agora, o que acontece é o seguinte, eu vejo assim, se fosse naquele momento ruim, beleza, um abraço, acho que ele poderia ir. Agora que esse time não vai, não. Não é mentira que tem gente do Neymar próxima, não é mentira que o Neymar prefere o Ancelotti ao Jesus, mas eu não vou sentar para falar que o Neymar está negociando com o Ancelotti, mas para bom entendedor a gente sabe onde estão os entusiasmos, para onde pesa cada lado da negociação. O fato de existir essa rusga entre... Porque existe uma rusga entre Jorge Jesus e Neymar, mesmo que ela possa ser resolvida, ela é publicamente falada, né? O staff do Neymar não gosta do Jesus, isso pode ser dito. Pode ser, tá. Se o Neymar vai falar isso publicamente ou não, é outro papo, mas isso pode ser dito. Isso interfere na escolha do Jesus? Ô Mari, vamos lá. O Ancelotti passou 24 horas, passaram 48 horas, passou 1, 2, 3 dias, não se acertou e não houve um acordo com o Ancelotti, você precisa ir para um outro plano. Não vai ser uma celeuma do Neymar com o Jesus, que sendo Jesus o único plano, vai impedir um acerto.
Mas é claro que talvez vai demandar um cuidado ali de início que talvez não demandasse com o Ancelotti. O Ancelotti tinha uma entrada absoluta com o Vini, com o Rodrigo, com o Endrick, teria com o Neymar, teria com muita gente. É um cara grande, é um cara que olha esse grupo, Militão, um cara que olha esse grupo de cima para baixo. E com Jesus talvez você tenha que fazer algumas composições que elas acontecem também. É bom dizer, nada é definitivo, nem o sim do Ancelotti anteontem, nem o não hoje, nem uma situação que o Neymar não possa se acertar. Porque se no final das contas for para todo mundo realizar seu sonho de ser campeão, de chegar bem na Copa... Tá tudo certo, né? Tudo se compõe. Então é muito precipitado a gente querer falar em não existe, acabou, ficou, por conta da dinâmica das relações. E ainda mais numa situação de emergência, dá para colocar dos dois lados. O Neymar na corrida contra o tempo para estar fisicamente bem para a Copa. Do eventual acerto com o Jorge Jesus de ser um técnico que tem 1 ano para uma Copa do Mundo. Então, assim, você já está meio num plano de emergência da preparação mais ideal para uma Copa do Mundo. E deixar que eventuais rusgas isso seja preponderante, momento, né? Assim, convenhamos, né? Acho que o sonho de ganhar a Copa do Mundo, tanto pro lado do Jorge Jesus, assim como do Neymar e toda a seleção, tá muito à frente disso. Ô Jailson, mas assim, quando a gente fala... Vicky, pode falar, eu vi que você deu uma respirada. A informação tem sempre prioridade. Não, é por isso que é importante dizer que não existe um movimento anti-Jorge Jesus pelo lado do Neymar, tá? É o que a gente estava falando, entusiasmo, preferir algo a outro, são coisas completamente diferentes. E ajudar a CBF a se reaproximar do Ancelotti é algo visto como muito positivo. Então, é só pra gente também cuidar nesse debate e não ficar parecendo que o Neymar tá escolhendo o técnico da seleção brasileira, porque não é bem isso. O Jorge Jesus não vai chegar e deixar de convocar o Neymar, por exemplo, por conta disso também. Então, é só facilitadores da situação e, enfim, que realmente seria algo primordial para a seleção ter o Ancelotti nesse momento. E assim, mas a gente também está falando de patamares diferentes, né? Falar de Ancelotti é uma conversa, falar de Jorge Jesus é outra, não é, Jailson? Sim. De qualidade de técnico, de aceitação, de história, de tudo que né? foi o que o Pedro falou. O Ancelotti... olhando assim, respeitosamente, mas você vai olhar os caras no olho ou até olhando assim, e aí? Você está falando comigo, não é qualquer treinador. Com a sobrancelha assim, né? O Bruno sabe fazer. Mas o Ancelotti, sim, seria um treinador. A gente mostrou os números do Ancelotti, não tem discussão. O patamar do Ancelotti é impressionante e reconhecido mundialmente. O Jorge Jesus fez um baita de um trabalho, por exemplo, em Portugal, lá, fez um baita de um trabalho aqui no Flamengo. Só que não tem comparação de nível entre o Ancelotti e Jorge Jesus. Isso daí não tem discussão. E até num aspecto que muitas vezes a gente fala, olha, o que poderia colocar o Jorge Jesus como ponto mais positivo em relação ao Ancelotti é conhecer o futebol brasileiro. Sim. Ele conhece a questão do dia a dia, do contexto, relação com a imprensa. Mas pensar nos jogadores da seleção brasileira... O Ancelotti conhece muito mais, ele está muito mais acostumado a treinar jogador de Premier League, de Real Madrid, de Milan. Então, assim, até nesse aspecto do contexto de seleção brasileira, o Ancelotti está muito mais habituado. Ele teria que se habituar a questões culturais, de relacionamento com a imprensa, todo o em volta. Mas aguentar no campo... Ivo, Vitória, isso aí ele não tem. Esse tipo de coisa. Mas dentro do campo, quem conhece mais futebol brasileiro, está mais familiarizado com a realidade da seleção brasileira, é o Ancelotti. Ô Pedro, eu sou bem ansiosa, eu sei que você é um pouquinho também, tem essa coisa, só um pouco. Existe também algo do tipo, falar de algum treinador que está aqui no futebol brasileiro? Porque eu fico imaginando que a CBF está num plano de loucura. Porque você tá falando do Abel? Porque tava ali o Abel. Tava ali, ó. Você tá querendo, né? Eu jogo. O que eu tenho de informação é que o movimento do Abel, ele é muito mais de fora da CBF para dentro da CBF do que de dentro da CBF para fora. Tá. Tem muito mais gente do entorno do Abel que busca lembrar as pessoas de dentro da CBF que ele pode ser uma opção, do que exatamente as pessoas da CBF citarem ele de forma espontânea como uma opção. E óbvio que numa corrida onde a CBF está com uma cadeira vaga, não tem um treinador, e ele é talvez o principal treinador do futebol brasileiro, é óbvio que você vai naturalmente lembrar. Agora, nunca ouvi, nesses últimos, talvez, 6, 7 meses, desde que o Dorival começa a balançar lá em outubro, novembro, nunca ouvi algo como um movimento de dentro da CBF querendo o Abel. Plano C, tem muitos intermediários ligados ao Abel tentando levar esse nome à CBF. Tem muito disso. Isso do Edinaldo virar e falar, estou mirando o Abel, eu nunca ouvi de todas as pessoas que eu conversei. Tá. Agora, do Jesus, não. Do Jesus tão logo o Dorival cai, o Ancelotti é distante. Então, vamos no Jesus. Era uma escolha deliberada, espontânea da CBF. Opa, o Ancelotti balançou, então vamos voltar no Ancelotti. É decisão da CBF. Se não fechar lá, vamos começar a monitorar o Jesus aqui, porque a gente pode ter que pular para esse barco. É uma decisão da CBF. Outros nomes
São nomes que tentam levar para a CBF. No popular, tem muito lobby de outros nomes. Sim. E o Jesus é um cara que parece muito mais como um plano B, né, nesse sentido, mas muito mais ágil de resolver, né? A CBF entende isso, até por isso ela está entendendo qual o prazo dela para aguardar uma reunião entre o Sanches, que é o braço direito do Florentino no Real, uma reunião que ele deve ter ainda com o Ancelotti hoje ou amanhã. Espera, não espera, 24 horas, 48, resolve essa semana, dou mais um dia. Ela quer entender se dá para esticar um pouco a coisa, até porque ela sabe que uma conversa com Jesus ela é muito mais acelerada do que uma conversa com o Ancelotti. Os compromissos de Jesus se encerram antes. A vontade de Jesus é extrema. Talvez você possa ter que alinhar uma coisa ou outra do que ficou das últimas semanas e tal, uma coisa ou outra que tenha dentro do ambiente da seleção, mas você consegue resolver. Os intermediários do Jesus são mais próximos ao Edinaldo. A língua, que é muito importante, é mais familiar ao Edinaldo. O Edinaldo não é um cara, e aí não é uma crítica, o Edinaldo não é um cara com bom trânsito de língua na Europa. Ele depende, sim, de assessores, de pessoas para sentar na FIFA, para ir à Itália, para ir à Espanha, para ir ao continente, ou até mesmo aqui dentro da América, na América do Norte. Tudo que cerca o Jesus torna a coisa mais familiar e mais próxima. Tudo que cerca o Ancelotti torna um sonho maior, porém um pouco mais distante, e você sentado na sua cadeira no escritório da sede, na Barra, aguardando ligações ou mensagens que cheguem de Madrid. Isso também acho que a gente tem que pontuar muito. Mas isso não merece uma crítica, uma avaliação? A crítica é: o alto comando da CBF tem pouca interlocução e pouca entrada no cenário europeu. Ele depende de interlocutores. Eu, por exemplo, é uma opinião minha. Eu pegaria um avião, iria para lá agora e sentaria. Florentino, eu posso sentar com você? O que é que está pegando? Eu preciso ter uma certeza de datas. Eu faria isso. Tem essa linha direta do Edinaldo com o Florentino? Não. Entendi. Só que aí, o Florentino, ele se coloca como presidente do maior clube do mundo. O Edinaldo se coloca como presidente da maior seleção do mundo. Então, são coisas que estão no meio do caminho que também ajudam a entender por que você tem que buscar interlocutores. Você sabe o que teve ontem na CBF? A gente vai bater nessa tecla. Uma assembleia para aprovação de contas. Todo o foco do Edinaldo estava voltado, sabe? Aquele beija-mão dos 27 presidentes que aprovaram por unanimidade, festejada, mais de 1 bilhão. Todo o foco ontem estava nisso, eu vi. O foco hoje é esse, depois a gente vai pensar. O Rafa estava dentro da CBF acompanhando, né? Enquanto a gente está aqui muito focado em quem vai ser o técnico da seleção da Copa, tem outras prioridades. Então, você falou as disso, coisas não dialogam. Você falou disso na data FIFA. Enquanto estava essa questão de Dorival e tudo mais, estava em assembleia para ver a campanha. Então, assim, são as coisas que não dialogam. A gente talvez queira uma coisa que não seja exatamente a prioridade da CBF, mas ajuda a explicar porque a CBF está distante. Como é que você está falando do presidente da maior seleção do mundo, em negociação com o técnico do maior clube do mundo, e essa seleção está tão distante? Depende de gente que está lá, até tensa, porque o recado que os interlocutores recebem, a Vitória está aqui, a gente conversa com muitos deles, o Edinaldo tem muita pressa, a gente não pode demorar, ele também está preocupado com a repercussão. Ao mesmo tempo, o Madrid está sentado absolutamente tranquilo na mesa. Está com pressa. E o Ancelotti está pedindo calma, então é isso que está gerando esse impasse. É isso. Ô Vicky, mas existe alguma coisa do tipo, só para a gente encerrar aqui, do Ancelotti não querer, assim, repensar a seleção brasileira? Vocês chegaram em algo nesse tipo? Pelo contrário, Mari, do lado de lá, inclusive, quando o Pedro falou, não é que não existe pressa do lado de lá também, mas sempre foi tratado assim, calma, não façam tanta pressão, não é tão delicado desfazer o casamento entre Real Madrid e Carlo Ancelotti, principalmente quando já tem o atual, né? Você tá do lado da ex da sua atual ao mesmo tempo ali, você nem terminou com a sua ex ainda. Então, não é tão delicada ali essa movimentação. Mas existe sim vontade do Ancelotti em assumir. Tanto que a gente pode até trazer, o Pedro, se der tempo, pode até falar um pouquinho sobre isso, mas teve uma conversa já entre esses interlocutores e o Ancelotti em pensar numa figura na comissão técnica brasileira, uma figura de ex-jogador brasileiro e de ex-jogador brasileiro recente, que consiga fazer essa conversa com jogadores, que consiga olhar também para o futebol brasileiro, que consiga trazer nomes. Esses jogadores, a gente tem a informação de um jogador até nesse momento que já foi contactado, foi sondado, olha, o homem gostaria de você gostaria de volta. Ainda não teve ofertas propriamente ditas, mas até esse papo já rolou. Então, até nisso o Ancelotti está preocupado em, se eu assumir a seleção brasileira, eu preciso ter ao meu lado pessoas que conheçam a seleção brasileira, a história da seleção brasileira a fundo, que fizeram parte dela. Então, até nesse ponto já estava a conversa. Existia, sim, o sinal verde do Ancelotti para a seleção brasileira, mas esse segundo momento da negociação é que surgiu o entrave de ontem e que ainda há uma
uma certa esperança, vai depender das próximas horas e da pressa da CBF com a falta de pressa do Real Madrid. O Ancelotti já estava pensando no passo seguinte, só para a gente fechar, né? Sim, tava. A Vitória traz essas informações que a gente comentava desde segunda-feira, aí para não parecer maluco, mas vocês não falaram que o Real estava ciente? Sim, o Real estava ciente, estava na boa. Acontece que ontem, quando o Ancelotti desembarca com o Diego, advogado Fernandes, vindo de Londres, o Florentino se incomoda muito pela forma como o treinador do Real Madrid já circulava publicamente como intermediário da CBF. Aquilo é um golpe na vaidade do maior clube do mundo. Calma, tudo bem, tem negociação, tem bastidor, tem conversa, mas aí também não. E aí o Florentino, que não nasceu ontem, não chegou ontem e tem muito trânsito no mercado, virou e falou, então calma aí. Tem algumas coisas na mesa que não vão ser assim, vão ser assado. Então isso começa a travar. É uma negociação muito delicada e é o que a gente recebe também até do lado dos brasileiros hoje. Eu e Vitória conversávamos um pouco antes de entrar no ar. É muito delicado até para falar deixou de ser, acabou ou não deixou de ser. Às vezes acorda com humor diferente, a cabeça mais fria, estica um pouco mais o prazo, a paciência. Então, é precipitado. Nesse momento, vai falar tá tudo acabado ou tá tudo acertado ou as conversas voltaram a ficar quentes. O que tem é um impasse de ontem, muitas casas recuadas, um nó a ser desatado do Ancelotti com o Florentino, através da figura até do Juan Sanches, que é o braço direito do Florentino, e uma CBF distante, entendendo até onde ela pode esperar. Gente, muito obrigada, Pedro Ivo Almeida. Vitória, mais uma vez, também parabéns pela apuração, trazendo todos os detalhes aqui. Eu acho que para o fã do esporte que acompanha, fica super feliz e eu acho que dá até um negócio bom assistindo, assim, entendendo todo o desenho. Não adianta, galera. O que move o mundo e as pessoas é o dinheiro. Triplo de salário na Arábia e jogo de paciência com o Real minaram acerto entre Ancelotti e CBF. Cara, os sauditas estão de olho. O Al Hilal e o Al Ahly querem Carlo Ancelotti. Vou trazer tudo aqui para você agora, tá bom? E o Jorge Jesus, sim, é a bola da vez para assumir a seleção brasileira. O maior salário do futebol brasileiro e provavelmente também entre técnicos de seleções não foi o suficiente para que Carlo Ancelotti colocasse em prática o acordo para dirigir a seleção brasileira. A dificuldade para acertar a rescisão com o Real Madrid, somada a cifras astronômicas, mais de 225 milhões por ano, sinalizada por clubes sauditas, emperrou as negociações e fez com que a CBF encerrasse as conversas. A urgência por um substituto para Dorival Júnior já em maio fez com que a entidade descartasse novamente o risco de ficar sem Carleto, como aconteceu há 2 anos. A justificativa formal para o entrave foi a dificuldade para negociar com Florentino Pérez, o encerramento do contrato que vai até meados de 2026 com o Real, mas mensagens vindas da também Arábia Saudita tiveram peso para que o treinador recuasse no sim para as condições apresentadas pela CBF. Al Hilal e Al Ahly já indicaram interesse e aguardam o fim da temporada para intensificar as conversas. A sinalização é de um contrato de 40 milhões de dólares por ano, cerca de 225 milhões de reais, mais do que o triplo dos 10 milhões de euros, equivalente a 64 milhões de reais que o Brasil indicou pagar pelo mesmo período. Hilal e Ahly se enfrentaram na terça-feira, ontem, pela semifinal da Champions Asiática. Por sinal, definirá o favorito nesta corrida. O Ahly venceu por 3-1 e aguarda o Al Nassr ou Kawasaki Frontale na decisão. Em caso de título, o treinador alemão Matthias Gisli segue no cargo, mas um revés fará com que as conversas se intensifiquem por Ancelotti. A busca do Al Hilal é mais emergencial e envolve também a seleção. Eliminado na competição continental e a 6 pontos do Al Ittihad, faltando 5 rodadas para o término da Liga Saudita, o clube vê Jorge Jesus em fim de ciclo e já pensa em troca para o Mundial de Clubes. O português, por sinal, passa a ser o favorito na corrida para assumir a seleção brasileira até a Copa do Mundo e já é sabido que a multa rescisória é de 2 milhões de euros a partir de maio, ou seja, a partir de amanhã. Todo o cenário, juntamente com o impasse envolvendo a saída do Real Madrid, colaboraram para que o Ancelotti não tivesse pressa
para firmar um contrato com a CBF antes da solução pelo distrato com os merengues. O italiano tem 25 milhões de euros brutos, 13,2 milhões líquidos para receber até o fim do contrato de meados de 2026 e não abrirá mão de todo o valor. O Real, por sua vez, entende que a saída deve acontecer sem custos diante da proximidade de acerto com a CBF, o que gerou um impasse com a cara de cabo de guerra. De um lado, o clube tenta reduzir gastos para o fim do contrato, do outro, Ancelotti sabe que o desejo de Florentino Pérez é Xabi Alonso e reluta em abrir caminho pedindo demissão. É um cabo de guerra mesmo, né? O Ancelotti quer o dinheiro da multa. Já Florentino Pérez não quer pagar a multa. Olha só. Foram esses acontecimentos que fizeram a CBF recuar e não ficar à mercê do que está sendo discutido sem sua participação na Espanha. Faltando um mês para o início da próxima data FIFA, o foco agora está em Jorge Jesus, com Abel Ferreira como alternativa em caso de nova novela. Tá, então, pessoal, todas as informações atualizadas, né? Triplo de salário na Arábia e jogo de paciência com Real Madrid minaram um acerto entre Ancelotti e CBF. Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos vocês. Deixa o like para ajudar o canal, se inscreva aqui. Vou trazer muitos cortes para vocês referente a tudo isso, tá bom? Saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!